que o GH faz no metabolismo dos carboidratos? Botei aqui de maneira geral. O GH, ele é um hormônio extremamente hiperglicemiante. Ele é um hormônio de estresse, na verdade. Ele é liberado, por exemplo, no jejum. Ele é liberado, por exemplo, no exercício físico. São duas formas de estresse. O primeiro é um estresse glicêmico, falta de comida. Mesma coisa lá do glucagon que eu falei. O segundo é um estresse físico. Só que o GH, por exemplo, ele tem uma finalidade diferente da adrenalina. A adrenalina é um hormônio de estresse. Prolactina também é um hormônio de estresse, por exemplo. Até a prolactina. Mas a adrenalina, ela quer mobilizar substrato, como eu falei, e energia, para a gente sobreviver aqui e agora. O GH, ele quer te preparar para quando aquele estresse vier de novo no futuro, você responda melhor a ele. É por isso que ele é um dos principais hormônios da hipertrofia. Porque o que é hipertrofia do ponto de vista evolutivo? Eu estou melhorando a eficiência dos meus músculos para eu lutar com o animal, para eu correr mais rápido, para eu sobreviver. Então o GH, ele diz o seguinte, olha, se eu correr muito, os músculos da minha perna vão ficar mais hipertrofiados, eu vou melhorar a performance desses músculos. Se eu luto muito, eu vou ficar mais forte, para eu sobreviver a lutas futuras. Ou seja, quanto mais eu luto, mais forte eu fico, mais eu sobrevivo, mais chance eu tenho de ter filhos e que os meus filhos sobrevivam. Vocês estão entendendo a lógica? Então o GH é um hormônio de estresse por isso. E aí o que ele faz? Não estou falando das ações tróficas no músculo, aqui é as ações no metabolismo dos carboidratos. Ele chega no fígado e ele promove a gliconeogênese. Gliconeogênese é o quê? É a síntese de glicose a partir de aminoácidos, por exemplo. E aí ele faz o fígado aumentar a liberação de glicose, ele aumenta a glicemia, de maneira geral. O GH, ele também atua no músculo e no tecido adiposo. Ele faz o quê? Ele diminui a sensibilidade à insulina, nesses dois tecidos. E isso causa o quê? A diminuição da captação de glicose. Então, se eu aumento a liberação de glicose e eu inibo a captação de glicose, esses dois efeitos eles se somam e eu tenho um efeito hiperglicemiante muito potente. Que é o que eu queria se eu tivesse com jejum. Que é o que eu queria se eu estivesse treinando, para a glicemia não cair demais. Agora, ele faz o pâncreas liberar insulina, justamente porque ele causa resistência à insulina, ou diminui a sensibilidade à insulina, e ele eleva os níveis de carboidrato, de glicose. Então, ele causa uma hiperinsulinemia compensatória, digamos assim. Aí eu pergunto, mas por que ele diminui a sensibilidade à insulina? Ele não quer fornecer energia também para crescer? Quer. Só que ele também quer fornecer energia para o cérebro, na verdade. Para a gente pensar, se adaptar. E ele sabe que o cérebro não usa, ou usa muito pouco, ácido graxo. Usa mais corpo cetônico do que ácido graxo. O cérebro vive às custas de glicose. E se eu estou num exercício físico, ou se eu estou num jejum prolongado, se a minha glicemia cair muito, o meu cérebro vai ser o primeiro a falhar, ou o primeiro a morrer. Porque além de ele só usar, em condições normais, praticamente só glicose, ele trabalha muito. Ele consome muita glicose. Então o que o GH pensa? Se eu for no fígado e aumentar a liberação de glicose, assim que eu aumentar a liberação de glicose, o que vai acontecer? O pâncreas vai perceber, vai secretar insulina e vai baixar a glicose. Então eu não vou conseguir aumentar a glicose. Aí ele faz o seguinte, então eu vou impedir a função do pâncreas. Ou melhor, eu vou impedir a ação da insulina. Eu vou chegar no tecido adiposo, eu vou chegar no músculo e vou falar assim, olha, quando a insulina chegar aqui, você não escute ela. Eu vou causar uma diminuição da sensibilidade à insulina. Então, por isso, o fígado ele aumenta a glicemia e a insulina não consegue baixar essa glicemia que o fígado acabou de aumentar. E aí eu tenho um aporte garantido para o cérebro, nesses momentos de ou exercício ou de jejum.
Aí qual é a relação do GH e da insulina? Os receptores são parecidos, mas são diferentes. São parecidos, mas são diferentes. O receptor do GH é um receptor associado à quinase. O receptor de insulina é o receptor tirosina quinase. São semelhantes, mas não são idênticos. A diferença, a explicação eu também já coloquei na plataforma. Não é o mote do curso explicar essa diferença aqui. O receptor de GH ativa a JAK quinase, a JAK. O receptor de insulina ativa a via da PI3K. A PI3K é um homodímero, ou seja, são duas subunidades. Eu tenho uma subunidade regulatória, a P85, isso é muito detalhe, mas é só para explicar o mecanismo, que foi recentemente descrito. Recentemente, tem uns 15 anos, né? Recentemente. P110 é a subunidade catalítica. Então, a insulina, para translocar o GLUT4, ela precisa ativar a PI3K, precisa ativar essa P110. Aqui essa proteína, PI3K, ela só funciona se ela tiver com essas duas subunidades. Entendeu? O que o GH faz? O GH vai ativar a via da JAK-STAT. A STAT produz muita P85. Essa P85 sozinha, ela se liga em locais que era para se ligar o dímero. Aí eu ligo só o monômero. E isso faz com que a PI3K sofra uma inibição competitiva pelos sítios de ancoramento do receptor de insulina. Eu não expliquei isso aqui porque realmente não tem tempo, mas eu expliquei que, dependendo do tipo de receptor, eu preciso de uma ancoragem de uma proteína. São as proteínas de ancoragem. Eu falei dos sítios plextrina, dos sítios PTB. Isso é muito a via da insulina. Por exemplo, o IRS é o quê? O IRS é o substrato do receptor de insulina. Nada mais é do que uma proteína andaime. Ela se liga em outras proteínas e dá um arcabouço para ativar outras proteínas. É um pouco complexo? É. Mas eu explico melhor lá na aula que eu dei. Que eu só quero dizer isso. Resumindo, como é que o GH causa uma diminuição da sensibilidade à insulina? Ele impede, o GH impede, que o receptor de insulina ative a PI3K. Pronto, é isso. Dissocia. Então, quando a insulina se liga, ela não consegue ativar o receptor, ou pelo menos essa via chamada de PI3K, AKT. Ó, receptor de insulina faz o quê? A atividade da PI3K, sensibilidade à insulina, deposição de lipídio, secreção de adiponectina, por exemplo. É uma das funções que a insulina faz. O excesso de GH faz o quê? O excesso de GH produz excesso de P85, aquela subunidade que eu falei, e a diminuição de GH, deficiência de GH também leva a uma diminuição da P85. Excesso de GH, excesso de P85. Diminuição de GH, diminuição de P85. No final das contas, eu faço o quê? Do lado de excesso de GH, diminuição da atividade da PI3K, diminuição da sensibilidade à insulina, diminuição da deposição de lipídio, diminuição da secreção de adiponectina. Aumento da atividade da PI3K, aumento da sensibilidade à insulina, aumento da deposição de lipídio, aumento da secreção de adiponectina. Então, o indivíduo que tem deficiência de GH, ele tem um genótipo, por exemplo, mais retentor de gordura. Tem gente que usa o GH como agente lipolítico para perder gordura? Aplicação local de GH em gordura localizada? Tem. Por quê? Porque o GH, ele diminui a deposição de lipídio. É desse artigo aqui que eu tirei. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires. O Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição. Aqui é a segunda. Fisiologia do Bernoulli e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre. Sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí, só quem quiser
acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Físio, só colocar no Google a Físio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.